Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, Senhor, eu já te agradeço, meu Deus, pela oportunidade, Senhor, gloriosa que o Senhor nos dá nesta noite, de nós estarmos reunidos, Senhor, na tua presença neste lugar. Aleluia, Jesus, neste lugar que eu creio que é onde o Senhor ordena a bênção e a vitória. Deus maravilhoso, e todos os teus filhos e filhas que aqui já adentraram, Pai, eu louvo o teu nome e glorifico a ti pela vida de cada um deles, de cada uma delas. Que o Senhor continue, meu Deus, abençoando e falando aos nossos corações. Temos louvado e exaltado o teu nome, Senhor, com esses dois louvores, e cremos, ó Pai, que o Senhor tem falado já aos nossos corações e continuará falando por através da tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, Jesus. Mais e mais, ó Deus, nós estamos reunidos na tua presença, louvado seja Deus, para ouvir a tua voz e dar lugar no nosso coração, para que o Senhor, o seu Santo Espírito, aleluia, glória a Deus, venha agir em nossas vidas nesta noite. E eu já te agradeço em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero agradecer a cada um dos irmãos que se fizeram presente nesta noite. Alguns fizeram esforço, né? O esforço que você fez não foi em vão. Se você veio buscar a sua bênção, irmão, você vai levar. Deus vai te abençoar e você vai sair daqui regozijando na presença do Senhor. Eu quero desde já chamar as irmãs local para nós louvar ao Senhor. E logo após a irmã Leila vai dar uma saudação para nós. Me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a
irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Dizer para os irmãos que para mim é motivo de muita alegria, né, irmãos? Estarmos aqui reunidos na presença do Senhor Jesus. Desde já agradecer o convite, né, da minha cunhada, da minha sobrinha. E eu convidei ali as irmãs, tem um grupo de irmãs aqui. Até a pastora falou para mim que viria, mas ela não veio porque Deus sabe todas as coisas, não deu certo de vir, né? E eu vim na correria e ele falou assim: Leila, achei que você não viria. A gente foi ministrar ali em Prudente, chegamos cansada, irmã, com esse calor a gente cansa muito. E aí tomei um banho rápido, falei, não, eu vou. E vim, encontrei com a irmã Bill ali, também suando muito, né, irmãos? Mas estamos aqui para a glória de Deus, para receber mais uma partícula da palavra, da glória do Senhor. Eu quero compartilhar com as irmãs uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de 1 Samuel 2, que diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se abriu sobre os meus inimigos, portanto me alegro na tua salvação. O versículo de número 4: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. A parte B do versículo 5, que diz assim: até Estéreo deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Olha, irmãos, que palavra gloriosa. Nós estamos diante de uma palavra abençoada, né, irmãos? Os irmãos que conhecem a passagem de Ana sabem que Ana foi perseguida por Penina porque ela não tinha filhos. Mas por que ela não tinha filhos? Porque Deus tinha um propósito na vida de Ana. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor cerrou a madre de Ana, porque Deus tinha um propósito para entregar. Qual era o propósito, irmã Leila? Era entregar Samuel nas mãos dela. Por quê? Porque na hora certa, no momento certo, Deus ia fazer um milagre. Mesmo aquela mulher sendo perseguida, mesmo aquela mulher sendo afrontada, ela não deixava de ir para a casa do pai, ela não deixava de ano em ano em agradecer ao Senhor. E ainda além de tudo, votar um voto ao Senhor. Que voto, irmãos? Ela doar o seu filho para o templo, e através da vida de Samuel, Deus fez coisa grande. Deus tirou um reinado para colocar outro, irmãos, para mudar a sentença daquele lugar. E é assim que o nosso Deus faz. E aqui no capítulo 2 nós vemos Ana fazendo essa oração, agradecendo o nome santo do Senhor. Por quê? Porque ela foi mais do que vitoriosa, porque aquela que não dava filhos agora já tinha gerado 7 filhos e ela foi abençoada. Aquela que gerou muitos filhos enfraqueceu. E é assim que o Senhor faz. O Senhor pega aquele que está no pó e coloca para sentar no meio dos príncipes. O Senhor pega aquilo que a sociedade, que o mundo diz que não é, para colocar no lugar dos grandes. E é assim que o Senhor tem feito na minha, e creio que está fazendo na tua, porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que tudo pode. E nesta noite glorifica, engrandece o nome do Senhor. Nós não viemos aqui meramente por só um culto, não. Nós viemos aqui para receber a graça do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida, porque é por esta graça que nós somos salvos. É por esta graça, é a bondade, a misericórdia do Pai. Glorifique, engrandece o nome do Senhor. Mulher de Deus, se levanta nesta noite, glorifica o nome do Senhor. Entrega os teus problemas, entrega a tua ansiedade, entrega a sua dificuldade diante do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Persevera como Ana perseverou, e através da sua perseverança ela alcançou a vitória, a bênção e a misericórdia de Deus na vida dela, que é a bondade e a misericórdia do Pai seja na minha, seja na tua vida nesta noite. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Eu estava ontem em casa, eu cheguei e pedi para minha filha: vamos ensaiar este louvor, porque o Senhor me tocava para adorar o Senhor com este louvor aqui. Quero dizer para você, até aqui você tem chegado, mas eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus, deixa todos os seus problemas lá fora e comece a adorar o Senhor nesta noite, porque o Senhor irá fazer o impossível através do louvor, através do testemunho, através daquilo que Ele tem nesta noite.
obra. Coloca tudo nas minhas mãos. Deixa que os projetos, os teus sonhos irão acontecer, porque Ele tem poder, irmão. É somente você crer e descansar no Senhor, porque você verá o melhor de Deus na tua vida, amém? Quero saudar todos com a gloriosa paz do Senhor, amém, irmãos? Estou um pouquinho rouco, ele tem a vozona grossa, né? E um pouco rouco, então só a graça. Louvamos a Deus pela vida dessa igreja. Agradecemos pelo nosso convite, né, irmã Leila? Aleluia, não podemos dizer não, irmãos. A palavra do Senhor diz, no Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Ai, aleluia! E é gostoso, irmãos, estarmos unidos, reunidos na presença do Senhor, se alegrando, porque a presença dele traz alegria. Estou feliz por ver a irmã Elaine, a sua família, que Deus abençoe, aleluia, sempre aí nessa graça dinâmica, na presença do papai, aleluia, isso é bênção, irmãos, isso é vitória, aleluia, cada dia nós estarmos diante da presença de Deus, mesmo nós tendo pouca força. Há momentos da nossa vida que muitas das vezes, porque somos seres humanos, bate muitas das vezes o desânimo, bate muitas das vezes a tristeza, mas nós sabemos aonde correr, aleluia, aleluia, como a palavra do Senhor diz, no Salmo de número 46, tem uma resposta para mim e para você, aleluia, que diz que Ele é socorro, Ele é fortaleza, Ele é refúgio. Então, quando nós nos dobramos e buscamos a sua presença, mesmo em circunstâncias difíceis que vivenciamos ou passamos, sentimos, aleluia, que o refrigério vem do alto. Oh, aleluia, que é a presença do Espírito Santo que nos conforta, aleluia, nos deu a garantia. As irmãs louvam um louvor aqui, aleluia, que um dia nós vamos estar lá, irmãos, cantando, louvando para sempre, aleluia, ao Senhor. Então vale a pena ficar firme, vale a pena você não olhar de um lado nem para o outro, mas olhar para o, aleluia, o Senhor Jesus, autor e consumador da minha e da tua fé. E para mim não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar aqui um versículo, aleluia, essa igreja amada, louvado seja Deus, Salmo de número 24. Para concluir, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Do Senhor é tudo, a terra, a sua plenitude. Então confia nele, aleluia, fica na presença dele, peça força, peça graça, que você é mais do que vencedor, somos mais do que vencedor. Que Deus abençoe, eu agradeço por essa rica oportunidade, amém. Seus irmãos com a paz do Senhor. Realmente a Tialane comentou isso comigo essa semana. É muito prazeroso quando a gente divide ali as nossas experiências e realmente, irmãos, para gerar um testemunho, para Deus lapidar a nossa vida não é fácil. Deus muitas vezes trabalha comigo, eu sozinha, né? Eu e Deus no meu quarto. Muitas vezes a gente não fala os nossos problemas, né? Porque é o que o Senhor nos ensina. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. E Deus já me
orientava muito para eu não dividir os meus problemas, porque o que Deus tem comigo é somente comigo. Eu posso pedir oração, mas o que Deus tem para trabalhar na minha vida é somente Ele na minha vida. E muitas vezes a gente comentar os nossos problemas acaba interrompendo aquilo que Deus tem pra gente. Muitas vezes a gente confia muito no nosso irmão do lado, e aí o irmão do lado confia muito em outro irmão, e quando você vê o assunto já foi longe, e aí Deus interrompe aquilo que Ele tem para nossa vida. Mas Deus é Deus de maravilhas, né? Eu sempre falo, quando eu vou glorificar a Deus, que Deus é maravilhoso na nossa vida. E é isso, irmãos. Eu vou convidar o Júlio para louvar Deus juntamente comigo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, as irmãs, em nome de Jesus. Glória a Deus, que festa maravilhosa. Eu creio que antes de nós chegarmos, o Espírito Santo já estava aqui. E nós podemos abrir a nossa boca, nós podemos falar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Vamos adorá-lo em nome de Jesus. Coração feliz.
Senhor Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que é motivo de nós estarmos muito alegres nesta noite, por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem dado para nós. E esses dias, irmãos, atrás, eu tive num trabalho das irmãs e eu fui convidado pelas minhas irmãs, né, da igreja delas. E eu fui e eu fiquei tão admirada porque tinha tanta irmã, só de com os convites tinha 750 irmãs. E eu vi as irmãs, tinha as irmãs ali da Assembleia de Deus, eu vi elas lá, mas elas não me conheceram, né? Também é muita gente, muita gente. E hoje, irmãos e irmãs, nós estamos vendo também bastante irmãs. E eu cheguei em casa e falei, meu Deus, eu nunca vi tanta irmã igual eu vi na minha vida naquele lugar. E Deus usou uma irmã de longe e trouxe uma palavra maravilhosa, que falava com a igreja, né, irmãos? Que eu atendi o convite da minha irmã, ela pagou para mim entrar, né? E sempre nós chamamos elas vêm. Eu falei, não posso rejeitar de jeito nenhum. E graças a Deus, irmão, Deus nos deu força. E nós estamos alegres nesta noite por receber as irmãs de fora, as irmãs de Mairink, né, que são parentes nossos, o pastor Danilo, que eu acho, será, não sei se ele vai falar hoje, e eu queria ver ele falar menos um pouquinho, que esse pastor é uma bênção nas mãos de Deus. E ele é esposo da irmã que vai trazer a mensagem, né? Umas irmãs abençoadas, tem os seus problemas, mas Deus tem dado graça para elas chegar até aqui. Irmãos, eu não vou falar mais porque as horas não permitem. Eu vou louvar o nome do Senhor com o hino. E quem souber pode me ajudar, né? Eu convido a irmã Elizabeth. Muito em breve vai sair uma notícia. Onde está aquele
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, as horas não esperam ninguém, né? Eu vou parar por aqui, eu rogo as orações dos irmãos em meu favor. Muitos irmãos conhecem a minha luta, né? Mas eu não estou sozinha, irmãos, eu estou com Jesus. E Deus tem me dado força até aqui, o Senhor tem nos abençoado. E eu rogo as orações de cada irmão, cada irmã. E estarei orando em favor da igreja, em nome de Jesus. Amém. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Aleluia, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Aleluia, Jesus. Continuamos com os nossos corações abertos, glorificando ao Senhor, porque já está chegando o momento de ouvirmos a palavra do Senhor, né? E se você veio buscar a sua resposta, você vai achar nesta noite, Deus vai te dar, amém? Vou passar a oportunidade para a irmã Cida, que ela vai dar o segmento do culto. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que lugar maravilhoso, né, irmãos? Louvado seja Deus. Não dá vontade de parar de glorificar o nome santo do Senhor. Mas eu gostaria de dar uma oportunidade para o pastor Danilo nos trazer uma palavra, uma saudação. Em nome de Jesus. A todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Por isso que alguém disse que o crente deve viver pronto. Amém? Eu jamais imaginava uma oportunidade. A culpa é da irmã Natalina. O crente não deve se preparar, o crente deve viver pronto. Rapidamente, gratidão a Deus, gratidão ao pastor Jussivan, a família,
a igreja de Indiana. Indiana é um lugar que eu amei desde a primeira vez. Um lugar, um povo querido, um povo humilde, um povo amoroso, um povo acolhedor. Calor, mas o calor não é suficiente para impedir de nós estarmos aqui. Eu desejo ler aqui rapidamente Jeremias capítulo 18, versículo 1. O vaso do oleiro. Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu tinha um sonho de conhecer uma olaria, porque no vocabulário do crente nós usamos muito a palavra vaso. Aquele é vaso, aquela é vaso. E toda a história da olaria, a história do vaso, até que um dia eu tive a oportunidade de conhecer, justamente na cidade de Indiana. Então, essa visita marcou a minha vida, porque não foi apenas uma visita para conhecer uma olaria, mas eu ouvi Deus falando comigo também, como falou com Jeremias. A olaria é próxima aqui da igreja, e eu pedi para alguém me levar lá. Assim que eu cheguei, Deus falou comigo: veja, essa olaria não tem aparência. Entrada de olaria é diferente de entrada de shopping. Entrada de olaria é diferente de entrada de museu. Entrada de olaria é diferente de entrada de supermercado. É sem aparência, é suja, é feia, mas é ali dentro que saem, é dali de dentro que saem os vasos valiosos. Nas nossas vidas não tem aparência, não tem beleza, não tem atratividade humana, mas Deus está levantando vasos preciosos na sua presença gloriosa. Quando eu cheguei lá, eu já senti o calor assim que entrei, por causa do forno. Se tem olaria, tem forno. E se tem forno, tem fogo. E é justamente para lá que o vaso é mandado. Não adianta o vaso reclamar, não adianta o vaso se queixar, o vaso vai para o fogo. Assim é o crente. Deus também permite o fogo nas nossas vidas, o fogo da provação, o fogo da dificuldade. Para quê? Para que a gente saia preparado do outro lado e saia idôneo, vaso de valor, vaso resistente na presença de Deus. Cheguei e o oleiro estava lá trabalhando com a massa. Percebi que o oleiro não falava muito. Eu puxei assunto, comecei a fazer perguntas para ele. E o oleiro não falava muito. O oleiro não fala, o oleiro amassa. O oleiro molda, o oleiro modela o barro. Às vezes Deus não fala com a gente. Não é porque Ele não está trabalhando, é porque é um processo de Deus nas nossas vidas. O oleiro não falava, mas as mãos dele estavam trabalhando. Parece que Deus não fala contigo, meu irmão, minha irmã, mas as mãos dele estão trabalhando na tua vida.
Depois eu olhei que o barro estava o tempo todo em movimento. Desde a época do Jeremias não mudou. O barro precisa estar em movimento. Ali Deus falou comigo: eu trabalho no crente que está em movimento. Com crente parado eu não trabalho. Crente preguiçoso, ocioso, não. Eu trabalho com crente que ora, evangeliza, prega, testemunha, vigia, se esforça, se dedica. Deus trabalha com o barro que está em movimento. Em último lugar, eu percebi que nas mãos do oleiro tinha água. Ele tinha um potinho de água, com água do lado, e ele usava aquela água para amolecer o barro. Ali Deus falou comigo: a água é a palavra, a água é o Espírito Santo. Então Deus está trabalhando na nossa vida, sim, mas tem palavra de Deus para nós, tem a presença do Espírito Santo para nós. Meu irmão, minha irmã, nós somos vasos nas mãos do maior e melhor oleiro de todos, o Senhor Jesus Cristo. Continue orando por nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Deus Todo-Poderoso. Estenda as suas mãos para cá. Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, nós pedimos neste momento, Senhor, continua falando conosco, continua usando a tua serva, Senhor. Toma os lábios dela, toma o coração dela, com profundidade, com graça, com unção, com sabedoria, com discernimento, com ousadia. Que a tua serva possa ser um vaso em tuas mãos nessa noite, para trazer a tua palavra aos nossos corações, aquilo que o Senhor já tem ministrado ao coração dela, que ela possa entregar, meu Pai, pelo Espírito, pela fé, aos corações que estão desejosos e sedentos da tua bênção. Permanece conosco, permanece falando conosco, guarda a tua serva, cobre ela com teu sangue, usa a vida dela, Senhor, mais uma vez para a glória do teu santo nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria eu estar aqui depois de uns bons anos. Como meu esposo já falou, aqui é um lugar que a gente sempre amou vir, mas por circunstâncias da vida não fáceis, a gente por muito tempo foi impedido de estar aqui. Mas quando entrou esse ano, eu orava ao Senhor e com algumas dificuldades eu pedia para o Senhor que eu gostaria de um dos lugares era estar aqui. Mas Deus respondeu tão rápido que eu fiquei maravilhada. Agradeço a todos, né, que abençoaram as nossas vidas para estar aqui. Tem sido momentos de grande alegria, o Senhor tem surpreendido. O culto está maravilhoso, uma chance enorme da gente mudar a nossa vida. Quero dizer para você que depende das suas dúvidas, né? Você muitas vezes fala com Deus, às vezes alguma pouca fé, alguma incredulidade. Então olha para mim. Por que olha para mim? Porque você está olhando para um milagre. Um milagre que nem eu entendo. Porque há 8 anos e meio, né, eu fui acometida de uma enfermidade hereditária na família. E posso dizer para vocês que nem eu entendo muitas coisas. Por exemplo, por onde eu passei hoje eu podia ouvir. Mas nem parece que você faz hemodiálise. É verdade. Porque se vocês fossem lá em casa, aí vocês iam ver um outro quadro. Mas como o Senhor, né, desde que começou essa enfermidade, o Senhor falava muitas promessas. E eu abracei a causa, né? Foi difícil aceitar. Ele falava para mim: aceite essa situação, que será para a glória do meu nome. Então eu ali com lágrimas podia dizer: eis-me aqui. Eu ainda não estava em hemodiálise, e logo em seguida eu entrei. E o Senhor falava que eu viveria muitos milagres. O maior milagre seria a volta dos meus rins funcionar. Mas nós já ouvimos nessa noite: Deus tem processo. Eu já alcancei muito mais do que um rim funcionando. Muito mais se eu tivesse saúde. Eu quero dizer para você que não é o que te falta que está faltando. Não é o que está muitas vezes te entristecendo que está faltando. Porque eu vejo, encontro muitas pessoas com saúde,
mas não tem metade da alegria que eu tenho, nem a força de vontade de viver como eu tenho. Eu atravessei 7 horas para estar aqui, atravessaria muito mais se o Senhor mandar, porque o melhor lugar de estar é na presença de Deus. Eu sempre estive na presença de Deus, seja na alegria ou na dor. Confesso para vocês, já estive em momentos que muitos falam: como você conseguiu chegar aqui? Porque eu estava passando por momentos difíceis devido à enfermidade, mas o amor que queima no meu coração, porque eu sei quem é Jesus para mim. Eu sei o que Ele fez por mim, eu não consigo ficar longe. É isso que cada um precisa conhecer. Chega de conhecer o Deus do pai, Deus da mãe, Deus do vizinho, e ver milagre na vida do outro. O Senhor quer se revelar para nós. Eu gostaria de abrir a palavra nessa noite com um versículo que o meu esposo leu, que diz assim aqui em Jeremias 18: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, casa de Israel? É uma pergunta. Você mesmo pode responder. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para me trazer e ministrar para você se encontra em Mateus, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 5 e 6, que diz assim: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou de Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. É uma genealogia, né? Mas está falando de 3 mulheres. Desde o dia que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, muitos não gostam da genealogia, mas leia a Bíblia completa, irmãos. Ela fala do primeiro capítulo até o último de Apocalipse. Tem mensagem para nós. Ah, irmãos, mas aqueles nomes difíceis, vai ensinar você a falar melhor, né? Quando você chega em Crônicas, dá vontade de pular, não pula não. Ali você vai ter uma dicção melhor para falar. Então toda a Bíblia fala ao nosso coração. E um dia eu cheguei nessa passagem e eu achei muito interessante, porque aqueles que conhecem a Bíblia sabem que na época da Bíblia, né, que ela foi escrita, nessa época, os homens eram que tinham mais valor, né, os homens que apareciam mais, os planos de Deus eram com os homens, as mulheres eram mais para gerar filhos, né, eram mais para ser ali uma auxiliadora, mas não tinha o espaço que nós tínhamos. Mas tudo isso começou a mudar, e já começou a mudar na introdução de Mateus, porque Jesus veio para revolucionar tudo e mudar toda a história como tem mudado até o dia de hoje. Mas não confunda esta liberdade, esse crescimento que tem dado para a mulher, porque nós não podemos fugir do padrão bíblico. Nós podemos ser inteligentes, nós podemos ser sábias, nós podemos às vezes ter casado com alguém que é menos que nós, mas nós nunca seremos cabeça. Segundo a palavra do Senhor, nós temos que respeitar os padrões para que a bênção do Senhor venha a ser completa em nossa vida. Também Deus não colocou nós para estarmos debaixo do calcanhar, não é isso. Quando nós lemos desde o início, o Senhor criou a mulher para ser auxiliadora. A auxiliadora é tão importante tanto quanto quem está comandando, porque nós estamos ali do ladinho, e toda decisão, toda escolha é para caminhar junto. Mesmo se você tiver um jugo desigual, coloca os teus joelhos no chão, seja uma bênção, Deus vai te instruir como você fazer este papel funcionar dentro de casa. Porque quando nós respeitamos a palavra do Senhor, colocamos o plano dele, que o mundo hoje bagunçou tudo, mas nós pelo Espírito Santo temos o conhecimento da importância da família, e não podemos aceitar o que tem pregado lá fora, não existe estar mudando, novo tempo, não. Para nós não existe novo tempo, existe a palavra de Deus comandando as nossas vidas para nós chegarmos aonde desejamos. Quem que você quer que seja Senhor da sua vida? Se estamos assentados aqui, eu já sei a resposta. Então, irmãos, a lei dele não falha. E nós precisamos respeitar e estar na presença dele, porque ele continua comandando. Este é o segredo, nós já ouvimos através da Maísa. Entra no teu quarto, esse é o segredo. Você tem um particular com Deus, você conhecer a Deus, porque isso é importante. Nós não podemos andar segundo o próximo.
Quem nos chamou é o Senhor e Ele tem uma história para mim e para você. E quando o Senhor me ensinou nesta passagem, o Senhor ensinou coisas gloriosas, porque cada um de nós passamos por momentos muito difíceis. Não é porque estamos aqui dentro que temos uma vida perfeita, uma história perfeita, não. Nós enfrentamos muitas lutas, e quando nós temos um chamado, quando nós temos um propósito com Deus, quando nós escolhemos obedecer a Deus, uma guerra se levanta. Quantas coisas se levantam para destruir a nossa vida, para fazer a gente olhar para trás, para fazer a gente desistir. Mas nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer para nós que nós somos muito mais fortes do que podemos imaginar. Porque não é nós, é a força que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E essas mulheres não eram para estar nessa lista, não. Mas Deus é aquele que olha do céu e se lembra de cada um que faz algo para a sua presença. Muitas vezes você acha que o pastor não está vendo. Eu faço tanto, eu sirvo tanto. Mas não é para o homem reconhecer as obras da nossa vida. Mas o Pai que está no céu não há de esquecer de uma obra sequer que a gente fazer em prol da sua obra. Por isso, se o seu coração há um chamado e desejo de servir, sirva. Porque o Pai te honrará. O Pai virá ao teu encontro, como nós já temos ouvido, e Ele te recompensará. Porque um dia, essas ilustres mulheres que entraram nessa genealogia não eram perfeitas, não. Acredito que muitos aqui conhecem a história de Raabe. Raabe veio parar na genealogia de Jesus. Mas ela não chegou aqui do nada. Lá em Josué tem a história dela. Raabe, para quem não sabe, era uma prostituta. Né, irmãs? Se entra uma prostituta no nosso meio, quantas vão julgar, quantas vão apontar. Mas aqui ensina, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, não importa o passado, não importa o que ela fez até o momento que ela ouviu a voz de Deus. Deus é aquele que apaga o passado e começa uma nova história. E ali Raabe, na sua vida de pecado, porém, quando os espias de Josué chegam ali, eu vou até ler porque eu acho muito interessante as palavras de Raabe, que diz assim, aqui em Josué capítulo 2, no versículo 9, diz assim: bem sei eu que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que fizeste os 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. A palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ela estava no mundo do pecado, porém ela estava ouvindo já notícias sobre um povo que tinha um Deus. Algo diferente chamou a atenção dela. Eu acredito que nos últimos dias, mesmo ela estando naquela vida, já o coração dela não se satisfazia, porque algo já estava mexendo. Quando os espias chegam ali, ela protege eles. Eles ali fazem uma aliança, vamos dizer assim, que aquela cidade, Raabe já sabia. Aliás, ela estava com mais fé do que os espias, porque ela já falou que Deus já tinha dado a vitória para eles. A cidade já estava entregue, ela já sabia: nós estamos perdidos. Deus já deu, o Deus desse povo já deu a vitória, acabou. Mas aquilo já tinha mexido no coração dela. Então ela chega ali para eles e fala, para salvar ela e a família dela: minhas queridas irmãs, ela era uma prostituta, mas diante de Deus não tem pecado pequeno, médio e grande. Quantas vezes o inimigo tem jogado na sua mente coisas do teu passado, querendo muitas vezes prejudicar o teu presente, mas o sangue de Jesus tem poder na tua vida, porque aquilo que Ele já apagou não tem como escrever de novo. Não pense que Ele está lançando no teu rosto. Quem está é o inimigo.
contigo, mas você não deve nada para ele. Você tem que continuar a tua caminhada, porque uma nova história Deus tem para você. Você já foi perdoado. Para Deus, acabou o seu passado. Ele não existe mais. Uma nova história começou, assim como para ela. Ali os espias pedem para ela, como segurança, como sinal, né, quando eles chegassem para destruir a cidade de Jericó, que ela colocasse ali na porta, ali no umbral, uma faixa ali de escarlate, que era algo vermelho, para que eles passassem destruindo, mas a casa dela e a família dela, se ela fosse fiel a isso, não seria destruído. Porque Deus é fiel. Essa marca ali fica para nós. Qual marca? Nós somos igual a todo mundo, porém o crente tem uma marca. Quando passa o adversário no mundo fazendo a destruição, mas se você tem a marca do sangue de Jesus, ele não pode contra a tua vida. O pecado não pode contra a tua vida. O pecado não é mais forte do que aquele que está em você. Ele já deu o domínio próprio para você, mas você precisa agir. O que nós ouvimos aqui? Deus só trabalha em vaso, em movimento. Tem coisas que não é mais Deus que faz por nós, é nós que tomamos atitude. Se ela ficasse quietinha com o conhecimento dela e não fosse agir, a família dela tinha perecido. Mas ela foi até os espias ali, ela abriu a boca dela, falou do que ela já tinha conhecimento e falou pela sua família, sendo um instrumento na mão de Deus. Só que Deus fez muito mais do que ela pensou, né? Que nem eu ouvi esses dias. Eu imagino Jericó vindo ao chão e Raabe com o povo de Israel partindo para a sua terra, olhando para trás, vendo a poeira, e ela pensando, era para estar lá, ó, com todo mundo morrendo, né, debaixo dos escombros. Mas olha onde eu estou aqui, ó, livre, salva com a minha família, indo com este povo. E como nós vimos, ela se casou ali com um judeu. Vocês acham que foi fácil a história dela? Eu não acho. Porque como nos nossos dias, quantos só querem apontar para nós e ver os nossos defeitos? Puxa na sua memória se você encontrou essa semana alguém que só falou das suas qualidades. Eu não tenho ninguém. Mas dos defeitos, nem vou citar. Porque você pode fazer o bem todo dia. O dia que você faz um negocinho, tem 10 para falar. Nem para falar, não, você é tão bom, mas hoje você errou. Não, é só o erro. E às vezes a gente choramos tanto com isso, porque a gente quer ser melhor, mas não somos perfeitos. Imagina o quanto que ela não ouvia, mesmo querendo, né, já está no povo ali. Se ela está nessa genealogia, se ela falou daquela maneira de Deus, ela já tinha um coração convertido. Mas muitos ainda falavam, com certeza xingava ela, mas ela não deu ouvido, porque se ela alcançou um lugar de honra, quem prevaleceu nessa vida foi a presença daquele que foi lá, porque o Senhor já foi, né, com propósito. Tudo Deus tem propósito. Tudo que aconteceu em Jericó era para acontecer, mas havia um propósito, porque Deus não erra endereço. Quantos aqui Deus foi buscar? Meu esposo foi um, né? Um dia ele fez ali uma oração, a resposta da oração foi ele vir para a igreja, porque Deus também vai atrás. Quando há um coração clamando, quando há um coração pedindo, o Senhor é aquele que encontra os seus filhos também. Como lemos nessa noite sobre a mulher de Samaria. Jesus era necessário passar por lá, mas ele poderia ter por outro caminho. Não, era necessário ele ir por lá. Era necessário nós estarmos aqui nesta noite. É necessário a gente abrir o nosso coração. Mas podia ter marcado outro dia. Não, é necessário hoje. Porque é hoje que Deus quer mudar a nossa vida, a nossa história. Já ouvimos um hino que diz que não nos conhece. Quem cantou não conhece a nossa vida, nem o nosso problema. Mas aquele que salvou Raabe está aqui e conhece a nossa vida. Conhece as nossas fraquezas. Como conhecia daquela mulher, mas fez ela uma mulher digna. Fez uma mulher que foi lavada dos seus pecados. E olhando para ela, não dava mais para lembrar dos seus pecados, porque é uma vida nova.
Se você acha que o que você fez não pode ser mudado, já teve um louvor que disse que é Deus do impossível. Para você não tem jeito mesmo não. Não tente mudar sozinha. Porque Jesus falou lá nos evangelhos: sem mim nada podereis fazer. Tudo começa através dele. Se você quer mudar, vai até ele. Se você quer começar uma nova vida, uma nova história, vai até ele. Se você tem sonhos e plano, leva até ele. Tudo é ele. O evangelho não é nada sobre nós, é ele. O centro de tudo é ele. É a sua palavra, é o seu espírito, é isso que muda. Se nós ficarmos confiando em outras fontes, não dá. A única fonte viva é o Senhor. E gente, Ele é um amigo tão verdadeiro. Como a Maísa pode dizer, eu também me encontro numa caminhada que hoje não tem amigos. Os meus amigos não podem fazer nada mais por mim. Não tem mais o que eles fazerem. Só Ele pode. E eu agradeço tanto a Deus, porque antigamente eu era uma pessoa muito cheia de amigos, né? Conversar, não era de confiar, porque eu sempre pareço conversar bastante, mas no fundo eu não consigo falar muito de mim, né? Do meu particular. Mas eu tinha muitas pessoas que eu conversava. Só que com o tempo você vê que as pessoas vão se afastando, Deus vai te abençoando e cada vez se afastando. Aí você vê que amigos meus você não tinha. Mas eu louvo a Deus, porque o verdadeiro amigo realmente se chama Jesus. Por quê? Porque nos momentos mais difíceis que ninguém podia fazer nada por mim, Ele estava lá. Muitas vezes eu ia dormir sem saber se eu ia acordar, porque eu estava com uma enfermidade cada vez ficando ruim. Eu não sabia se eu ia acordar. E pergunta se eu tinha medo de morrer naquela época. Eu tinha. Quando falava de morte, eu quase morria antes. Por quê? Porque tinha medo, né? A gente não sabe como que é morrer, né? Mas todo esse medo se passou. O dia que eu deitava, eu pensava, será que eu vou acordar? Porque eu tinha aberto os exames, né? Talvez eu não acorde, mas veio uma paz no meu coração, eu entendi. Quando você tem um amigo que você sabe que vai com você até o fim, além dele, os seus medos vão embora. Hoje, dependendo de uma máquina, qualquer erro ali, nem um minuto. Mas é o Senhor quem nos sustenta. Até um dia eu passei muito mal na máquina ali, eu achei que era o meu fim. Eu só virei o rosto e falei, se chegou a minha hora, Senhor, estou aqui. Nessa paz, gente. Porque quando você conhece Jesus, você perde o medo. Aliás, você quer mais estar com Ele do que longe dele. E eu falo para você, como já foi falado nessa noite, os processos é para isso, é para derrubar os medos, é curar os medos, é te libertar das coisas e te levar para mais pertinho dele. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus mudar a tua história. Ele quer te colocar num lugar de honra, como colocou essa mulher que por muitos seres humanos jamais. Ela vem para uma lista junto comigo, até nós, irmãs. Infelizmente, muitas vezes, aquela irmã que fez isso e aquilo, cantar comigo, estar comigo. O amor de Deus é para todos. E eu falo para você, o amor que Ele deu para nós, Ele também não questionou. Nós também não podemos questionar aqueles que estão do nosso lado. Ah, mas justo esse, o amor que Ele demonstrou para você, vai demonstrar para essa, para esse, para aquele outro. E o perdão e o amor é o que Jesus mais ensina. Sabe por quê? Porque cura a nossa alma. Então ame, só ame. O mesmo amor que Ele te deu, dê para o teu próximo. Como eu costumo dizer na minha cidade, se cada um se estreitasse na sua própria vida, aprender com seus próprios erros, o mundo estaria melhor. Mas é um tal de eu estou assim por causa desse, eu estou assim por causa daquele. Nunca, né? A pessoa é a errada. E eu sempre falo, porque eu aprendi e vivo isso. Mude o mundo mudando primeiro você. Quando eu vejo que, eu quero que fulano seja assim, então seja eu primeiro assim. Por exemplo, aquela irmã me trata mal, trata ela bem. Você vai ver que ela vai começar a te tratar bem. Porque gentileza gera gentileza. Seja a mudança que você quer. Eu quero que a minha igreja seja fervorosa. Eu quero que o louvor seja melhor. Melhore você. Canta melhor. Jejua mais para Deus derramar unção. Seja mais fervoroso. Aí o fogo pega em
você, já passa para do lado e aí vai, ó. Daqui a pouco você tem a igreja que você sonhou. Seja você a mudança que você quer. Não espere do teu próximo. O mundo está como está porque o culpado sempre é o outro. Porque se cada um se colocasse e cumprisse o seu papel, dando o seu melhor, gente, tudo seria diferente. Mas nós podemos ser diferentes. Sabe por quê? Porque Deus envia essa palavra aqui para nós. Então podemos chegar aqui cheio de erros. Como chegamos, né? Ninguém é perfeito. Precisamos de um Salvador. Mas ao ouvir a palavra, se cada um, opa, vou melhorar, vou colocar mais, vou sair desse culto com mais propósito, todas vão mudar. Todos vão mudar. E vamos vir às noites de Pentecostes, de milagres, né? De conversões, porque nós seremos conhecidos pelo povo que tem o amor e a presença do Senhor. Glória a Deus por isso. A outra mulher que cita aqui na genealogia, vamos ser rapidinho, porque não é muito falar, mas a palavra do Senhor pode ser um versículo que ela muda a nossa história. Fala sobre Ruth, outra mulher, né, que não tinha nada a ver com o povo judeu, não tinha promessas, era para estar lá naquela terra dela e acabou. Mas de repente uma família ali de Elimeleque resolve sair, né, da prova ali da fome, vai para lá. E daí, né, Noemi perde seu marido, perde seus 2 filhos, que já tinha casado com essas mulheres, né, moabitas ali, e tudo, né, destruído. Imagina como estava essa mulher, realmente perdeu um marido e 2 filhos, é complicado. Enfim, naquela época era para ser uma história sem continuação, de tristeza, uma mulher que ia depender de ajuda dos outros até chegar o seu dia de dormir no Senhor. Mas na presença do Senhor, aonde parece um ponto final para nós, Deus chega e faz assim. Ele põe uma vírgula. E Ele confunde ciência, Ele confunde médico, Ele confunde tudo. Sabe por que muitas vezes tem situações impossíveis na nossa vida? Porque Deus tem pessoas ali onde colocou nós para mostrar o poder dele. Você muitas vezes não está entendendo isso, como muitos não entendem. Mas deixa Deus trabalhar, mesmo sem entender, confia. Ele não perde o controle das nossas vidas, como não perdeu o controle da vida dessas mulheres. Noemi resolve voltar para sua terra quando ouve que o Senhor estava abençoando. As 2 noras, Ruth e Orfa, decide acompanhar elas. Mas Noemi faz um bom lembrete ali que ela não tinha um futuro mais para aquelas noras. Porque ali, para seguir as leis de Israel, teria que nascer um filho dela, crescer para casar com as noras, para dar continuidade. Elas já eram mulheres. Então Ruth mostra a realidade para elas. Filhas, comigo, né, resumindo, vocês não vão ter futuro, filhas, voltem. Orfa, normal, gente, não podemos criticar ela. Ela pensou, realmente não tenho futuro, vou voltar. Mas Ruth fez a melhor escolha da vida dela, que está aqui, ó. No versículo 16, Ruth olha para sua sogra e diz assim: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, que aliança. Acho que nem a sogra dela esperava por isso. Ali, enquanto ela viveu com essa família, ela pôde se converter também pelo ver, pelo ouvir, para aquela família, que aquele Deus era diferente. Então, quando ela teve a chance dela, ela decidiu pelo melhor. Opa, eu vou te acompanhar, o teu Deus é o meu Deus, aonde você for eu vou. Por quê? Porque ela viu além da circunstância. Porque quem conhece o nosso Deus não vê só o presente. O presente pode ser sequidão, o presente pode ser luto, o presente pode ser tristeza, mas não há prova que dure para sempre. A prova tem um começo, um meio e fim. E Ruth já tinha uma fé que já estava passando além da circunstância, e ela decidiu seguir aquela mulher que ela sabia que tinha um Deus do impossível.
possível, melhor escolha da vida dela. Ela chega ali acompanhando a sua sogra, e quem já leu o livro de Ruth, oh, história linda e maravilhosa, não é fácil de passar, é linda para ler, né? Mas como nós ouvimos, gerar um testemunho não é fácil. A história dela é linda, é um romance maravilhoso que você vê Deus ali, né, com seus cuidados, Deus ali tendo as misericórdias sobre a vida dela, porque tudo vai dando certo segundo a vontade de Deus, Deus guiando todas as coisas, porque essas mulheres com certeza tinham um coração voltado para o Senhor, e Deus não perde o controle. Deus, Ele é fiel. Deus levou aqueles, né, o marido delas, mas continuou na vida delas, porque elas também continuaram buscando a presença do Senhor. Não importa o que sobrevém na nossa vida, se nós permanecermos fiel, a nossa história continua. A nossa história é uma história na mão de Deus, e não tem como nós muitas vezes ter controle dela. E é bem melhor que isso, né? Ela ali fala para sua sogra que vai trabalhar. Ela já cai no campo, certo? Né? Ali ela poderia, como ela era uma estrangeira, ela poderia ser abusada, ela poderia sofrer muitas coisas ali. Mas logo caiu na graça de Boaz, né? Que Boaz pediu para proteger ela, porque a mão do Senhor já estava ali. Não temos as circunstâncias da vida, não tenha medo. Se o Senhor está contigo, você é mais do que vencedor. Lembra do que Raabe falou para os espias? Deus já deu essa terra. Se nós temos Deus, a vitória já é nossa. Não vai ser nossa, é nossa. Mas há um tempo. A gente quer tudo para ontem, mas Deus tem um processo. Mas Ele não perde o controle, mas você precisa aprender a esperar. E ela cai no campo de Boaz, é protegida ali. A sua sogra dá umas dicas para ela, e nós sabemos, né, resumindo, que Boaz casa-se com Ruth. E ele ali, né, entra na descendência que vai chegar no rei Davi. E essas mulheres que não tinham uma história, não tinham promessa, não eram para ter nada, estão ali no lugar de honra, construindo a sua história na presença de um Deus verdadeiro, na qual nós estamos. Muitos podem não dar nada para nós, é verdade. Como eu falo, se nós carregamos algo que Deus colocou na mão, mais perseguição nós vamos ter, mais dificuldade nós vamos ter, mas vale a pena nós pagarmos o preço. Vale a pena a gente ter aliança com Deus e não abandonar a nossa cruz. Guarde isso, por mais que doa no ombro, por mais que alguém te desanime com palavras, o Senhor me manda te dizer, maior é Ele na tua vida, e se é eu que estou falando contigo, eu vou cumprir a promessa. Não é o que o homem está falando, eu sou Deus. Ele está acima do homem, porque quem usa a boca muitas vezes do homem, vocês sabem quem são, para falar tudo o contrário que Deus falou. Às vezes saindo de um culto cheio da promessa de Deus, cheio de vida e vigor, derrubando Golias, né? Matando o urso, matando o leão, mas encontramos alguém que entregou sua boca, às vezes é crente, gente. Aliás, na maioria das vezes. Duro falar isso, mas é. Mas joga um balde de água fria que eu vou falar, hein? Que quase congela a gente. Mas o que eu aprendi a fazer, eu falo para você: repreenda na hora. E vá para o teu quarto e repreenda em oração. Eu fico com o que Deus falou. Não importa o que essa pessoa está falando, eu creio na tua promessa. E eu vou contigo até o fim. Porque se ainda está assim, é porque não chegou o fim, Senhor. Porque a vitória é certa, porque o Senhor garantiu. Se o Senhor falou que vai dar a cura para nós, Ele já nos viu curado. Se o Senhor falou que vai abrir uma porta de emprego, Ele já viu aonde você vai trabalhar. Entra nessa fé que Ele está te revelando. Eu muitas vezes, uma vez o Senhor falou comigo, né, me animando ali num momento difícil, e falou: quando eu olho para ti, não te vejo com enfermidade, eu te vejo curada.
O que eu faço hoje? Muitas vezes eu me levanto, ai, estou assim, estou assado. Ah, Senhor, o Senhor me vê curada, né? Então eu sei que eu estou bem. E eu vou viver, gente. Que nem eu falo, eu tenho uma doença, mas eu não me sinto doente. Eu continuei tentando viver igual, claro que com muitos limites. Porque a própria enfermidade nos dá uma rasteira. Às vezes está bem, às vezes não está, mas eu estou ali, ó, lutando. Para me sentir bem, para viver, porque eu sei quem tenho crido. Eu sei a graça que Ele tem me dado, eu vou usar. Agora o Senhor dispensa a sua graça como num culto desse. Aí amanhã eu nem vou no culto porque eu estou doente. Ai, tá doendo tudo. Gente, se eu for olhar para as desculpas, eu não faço mais nada. Sinceramente. Mas eu não parei de fazer nada. Porque eu falo, eu sei quem está em mim. Ele prometeu me dar força, me dar graça, eu vou usar. E tenho chegado até aqui. Por que eu estou falando isso? Eu sei que o Senhor já falou com você. E muitas vezes pelas dúvidas, por falatórios, aquilo está tentando entulhar tudo dentro de você. Não, abra a tua boca, você é vencedor. Você já tem tudo, o Senhor já conquistou para você. Está tudo preparado. Só falta você passar os processos, obedecer os processos, e você vai recebendo o que Deus tem para você. Os jovens mesmo, Deus já tem a carreira na mão dele. Já está tudo planejado. Porque é uma fase de sonhos, fase de preocupação. Será que vou alcançar? Será que não vou? Estou fazendo as escolhas certas? Não estou fazendo? Se você está fazendo tudo aos pés do Senhor, só confie que Ele é poderoso para te guiar. Por que eu falo isso? Porque na minha juventude é óbvio que eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Então muitas vezes aquela dúvida, mas Senhor, eu quero fazer tua vontade, mas qual é a tua vontade? Que a gente nem sabe qual é quando é muito jovem. Pela imaturidade, tem coisa que vem com a idade, não adianta, né? Um jovem de 18 querer ter a cabeça nossa hoje de adulto, não tem como. E ali, eu pedi ao Senhor, me guia. Nem sempre Ele falava, mas hoje eu vejo, olhando para trás, quantas vezes Ele me impediu de fazer as coisas que na época eu não entendia. Mas por que não deu certo na época, né? Não entendo, estava tudo bom, era melhor para mim. Porque a vontade de Deus era outra. Então, não questione a Deus pelos não e nem pelos sim. Por exemplo, eu desejava na época trabalhar numa empresa, Ele abriu na que eu não queria. Aí eu falei, nossa, mas por quê, né? Deus me ensinou muito naquele abrir a porta. Porque eu sempre fui de aceitar os não também. Vamos lá, ver o que Deus tem. E tudo foi necessário para hoje eu estar aqui. Assim como se Raabe e Ruth estivessem aqui do meu lado, elas falariam a mesma coisa. Tudo que eu passei, tudo que eu abri mão e aceitei foi necessário para onde eu estou hoje. O seu presente mudará o teu futuro por aquilo que você escolher sempre no presente. Porque a lei da semeadura, ela é infalível. Abrace isso que eu vou te falar. Não deixe que as pessoas e a circunstância mande naquilo que você vai semear. Você escolheu semear o bem. Você escolheu a sua semeadura ser alguém fiel a Deus. Seja independente de. Porque quem está vendo a sua vida é o Senhor. Quem vai recompensar é o Senhor. Não espere recompensa do ser humano jamais. Sirva a Deus de todo o teu coração. Espere as pancadas, mas não desista por causa delas. Elas virão. E eu falo para você que se você resistir firme e forte, elas te farão muito melhor. Porque as pedras que nos lançam são como as pedras que feriram Estevão. Ele murmurou? Ele xingou? Ele chorou? Não. Ele olhou para o céu e viu Jesus. Vocês entenderam?
Os processos aqui podem machucarem a nossa carne. O processo aqui pode ferir a nossa vida, a nossa alma, mas não nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando muitos pensam que estão acabando conosco, nós vamos estar vendo o céu aberto, tendo experiência com o Senhor. Porque o Senhor já conhece o final de cada um. O final do processo, né? Não estou falando de morte, não. Porque Deus tem uma história para cada um de nós. Nós temos família, nós temos filho, nós temos parente, nós oramos, lutamos. Deus tem algo para cada uma de nós. E nós precisamos tomar posse. Caminhar como alguém mais do que vencedor, porque nós temos um grande companheiro nessa caminhada, que não vai nos abandonar jamais. A próxima mulher, para encerrar, foi a Betseba. Gente, vocês sabem quem é Betseba? Foi a que adulterou com Davi. Mas essa, Senhor, se tivesse no nosso meio, o Senhor tem um plano. Porque foi o filho dela que foi para a genealogia. Eu não tenho resposta porque Deus escolheu ela. Só fica a lição do seguinte: não importa o vaso. Se ele se entregar, Deus faz um vaso de honra. O teu erro não é para ficar todo dia te acusando, para você se prostrar e se tornar um derrotado. Levanta, errou, peça perdão, se arrepende e recomece. Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de recomeço. Ah, mas estão me acusando. Não é o homem que te chamou. Deus perdoa, Deus apaga, Deus levanta. O que seria de Paulo? O que seria de Pedro? Se não houvesse segunda chance? O que seria de Maria Madalena, que também, né, foi uma mulher prostituta? O que seria de nós? Não é porque nascemos na igreja que não temos erros a ser perdoados, pecados. Não. Mas a graça do Senhor que é derramada sobre nós é poderosa para nos renovar e levantar. E fazer de você alguém que nem você vai imaginar. Como eu disse, o Senhor faz coisas tão grandes na nossa vida. Ele não poderia ter dado o dom que deu para mim para alguém que tem saúde, que pode viajar, que pode correr, que pode pular? Poderia. Mas Ele escolheu a mim porque não sei, não tenho resposta. Mas deixa eu desfrutar da bênção. Deixa eu viver uma vida com Ele. Porque quando eu estou na presença dEle, que eu pego esse microfone, eu não quero soltar. Porque o que a gente sente aqui, gente, não há lugar melhor. Quantas vezes eu desci para o culto, teve uma vez que eu não tinha condição física. Eu tinha um culto para dirigir. E eu em casa, eu falei: Senhor, hoje eu não tenho força, não dá. Eu vou ficar na minha casa, que eu não sou de perder culto. Então eu brigo comigo mesmo. E não, hoje eu tenho motivo, não tem como. Aí quando eu sentei na cama, veio o versículo que fala sobre Davi. E Davi se esforçou no Senhor. Aí eu falei: vou me esforçar mais uma vez. Eu morava a alguns quarteirão da igreja nesse dia. Me troquei, desci para o culto, só Jesus sabia como eu estava. Cheguei ali, comecei a dirigir o culto. De repente eu senti, mudou a atmosfera. Eu falei: eita, Deus tem surpresa. Aí nós dobramos o joelho. A presença do Senhor foi maravilhosa. E Ele veio e orientou minha vida. Fez algo glorioso naquela noite. Aí eu entendi. Tá vendo? Se eu tivesse olhado, eu tinha desculpa mesmo, fortes, não era frescura, mas eu tinha perdido esta noite. Aí o que isso fez? Isso foi no começo da enfermidade, me fez entender: não perca por nada, porque o dia que você não for pode ser o dia. Então, irmãs e irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Não são os problemas que têm vindo que vão nos separar do amor de Deus, jamais, porque é aí que nós precisamos dEle, aí que nós temos que estar aos pés dEle. Se o diabo tem falado: mas no seu ouvido, mas eu busquei, me coloquei, olha o que me sobreveio, olha o que te sobreveio, uma grande oportunidade
oportunidade de você conhecer mais a Deus, de você buscar mais a Deus e ter uma grande experiência. Se você pensa que a situação que veio na sua vida roubou o que Deus tinha para você, engana-se. Deus sabe o que está fazendo e você precisa confiar na direção dele. Ah, irmã, você não sabe o que eu estou passando. O problema que está na minha casa é horrível. Você não tem ideia, eu tenho vergonha. Eu não consigo nem falar sobre ele. Mas Deus sabe, minha irmã. E Ele precisa de você e do teu testemunho para outros. Ele quer te levantar como um referencial, não é vergonha, porque Ele nunca se envergonhou de uma prostituta ter aceitado o nome dele e depois ir pregar o Evangelho. Ele nunca se envergonhou de um ex-assassino se converter como Paulo e depois levar o Evangelho dele. Ele nunca citou isso. Ah, eu tive vergonha, mas eu deixei na minha presença. Não, mas Ele mostra o amor dele para todos. Por isso, não se envergonhe daquilo que tem acontecido na sua vida. Maior será a glória de Deus na sua casa, na sua família, se você crer e continuar buscando a presença dele. Você pode dizer, mas eu não tenho força. E quem diz que ele quer a sua força, ele é a tua força. Senão ele dava uma luta que você consegue levar sorrindo. Ele só dava teste para nós que a gente consegue resolver. Mas Ele dá o impossível para a gente depender dEle. E Ele quer mudar nessa noite a sua mente, de tudo que você tem pensado negativamente. Porque às vezes, para estar longe dEle, não precisa deixar a igreja. Você sabe disso. Muitas vezes você tem caminhado só para manter a aparência. Mas o Senhor nesta noite quer te levantar. O Senhor nessa noite quer acender o teu coração novamente, porque do jeito que está não vai ficar, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Essa palavra é para você, Elizabeth. O que está acontecendo na sua casa, você sabe como tem ferido a tua alma, mas Deus também sabe. Mas há um tempo determinado para todas as coisas resolverem. E você, juntamente com o teu companheiro, com propósitos, você disse, eu não tenho força. Isso aí acabou com a minha força, com a minha fé. Porém, o Senhor fala, eu estou contigo. Você é escolhida desde o ventre da tua mãe, Ele não perdeu o controle da sua vida. E é para você dar ouvido a todas as promessas que Deus já fez. Você sabe que Deus já falou contigo até sobre este problema que tem feito você chorar. Mas Ele nesta noite envia ao teu coração o Espírito Santo. Porque a partir de hoje você vai sair daqui e você vai sentir uma força diferente. Abrace. Porque é a oportunidade de você nunca mais ser a mesma. Porque a cura que você acha que aquela precisa, Ele vai dar muito mais para a tua vida. Porque Ele quer curar a tua alma. Ele quer curar o teu coração. Porque não é só esse problema que te fere. E Ele sabe disso. E Ele está trabalhando. Você não está vendo. Aliás, você achou que o Senhor te deixou, Elizabeth. Mas Ele está sempre do teu lado. E todas as tuas lágrimas Ele tem colhido. E Ele fala, você ainda vai ver aquela. E você vai chorar, porque você vai falar, Senhor, eu até cria, mas é muito lindo o que o Senhor fez. Então levanta a tua cabeça e saia deste lugar com um propósito. Deus marcou esse dia porque Ele queria ter um encontro contigo. Faz tempo que você não sente essa graça arder no teu coração, o amor e o carinho do teu Deus, mas Ele te ama. E Ele derrama sobre ti o amor que você deseja sentir. E todas as vezes que você entrar no teu quarto a partir de hoje, porque Ele fala contigo, entra no teu quarto como você ouviu nesta noite, clama a mim e eu responder-te-ei. Coisas que você ainda não sabe, mas você vai começar a saber, porque o meu Espírito falará contigo. Aleluia, né? Esse é o nosso Deus, gente.
nosso encontro. Ele conhece. Ele sabe das nossas necessidades. Quando a gente abre o nosso coração, por que Ele é o melhor amigo? Porque tem coisas que você acha que Rabi conseguiria sentar com alguém e contar algumas dificuldades dela? Lógico que não. Os outros julgam a gente. O ser humano aponta o dedo. Às vezes falam coisas pra gente que a nossa alma fica em pedacinho. Que se não é o Senhor pegar nós, que ninguém é blindado. Eu estou falando com pessoas, porque eu também sou pessoa de carne, que às vezes, se não é o amor dele, a gente só chora, a gente só sofre. Mas o Senhor nos reuniu aqui para nos dar uma nova história. Mas Deus tem um propósito muito grande com a tua vida. Não é em vão que Ele te deu uma voz para louvar. E também não é em vão todas as lutas que você enfrenta para parar. Mas a força está em ti. Ele tem um particular contigo porque Ele não quer só usar a tua voz. Ele quer usar a tua vida. Tem algo na tua vida também que tem te feito sofrer muito. Tem te feito chorar. Mas é o deserto que fará você ser grande. Por isso, ao invés de chorar com tristeza, você vai chorar fisicamente ainda por um tempo. Mas alegra a tua alma, porque o deserto será um manancial na tua vida. E quando você louvar, após passar o deserto, a igreja vai sentir a unção do Espírito Santo. Porque não será só um louvor saindo dos seus lábios, mas a presença do Senhor ministrando aos corações. Por isso, a tua vida de louvor, coloque mais nas mãos do Senhor em oração e jejum. Porque não será só a beleza da voz, mas será a glória do Senhor se manifestando através do louvor. Entrega ao Senhor, confia que Ele continuará fazendo tudo. Amém? Graças a Deus, né, minhas irmãs, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Eu sei que nós muitas vezes estamos distantes, eu já estou acabando, mas eu falo para vocês, quando aconteceu o que nós já ouvimos aqui, de Deus ficar calado, não desista, porque Ele vem. Muitas vezes, como foi necessário passar em Samaria, Ele vai falar, é necessário ir lá em Diana. E Ele envia. Ele envia seus vasos. Não se preocupe com essa parte. Se preocupe em estar de pé, pronta. Porque Ele vem. Pode demorar, mas Ele vem. E quando Ele vem, ai, gente, eu costumo dizer e brincar, Ele arrebenta, né? Porque o encontro com Jesus, nós nunca ficamos as mesmas. E eu creio que este culto nós não vamos mais ser as mesmas. Porque o Espírito Santo tem agido nessa noite e marcado o nosso coração pela palavra. Não é por quem veio à frente, não. Nós somos apenas um canal de bênção. Seres humanos que só Jesus em nossas vidas, não é verdade? Mas o que ficou aqui foi Ele que colocou. Dê vida a isso, minhas irmãs. Lembre de cada mulher que não só eu, mas que foi lido nessa noite. Você será a próxima a ser lembrada na presença do Senhor. Ah, aquela irmã esteve aqui, fez uma oração por mim e foi uma bênção. Ah, aquela irmã me deu um conselho. Porque, irmãs, bênção não é só quem canta, não é só quem ministra. Eu costumo dizer, por exemplo, eu não sei quem veio aqui organizar, mas o que seria de nós se não tivesse uma irmã que veio aqui, limpou, organizou? Nós estaríamos numa bagunça, numa sujeira. Ela é menos importante que eu? Jamais. E a irmã que vai ter culto, eu vou fazer um propósito de oração para Deus abençoar. Foi menos importante que quem cantou e pregou? Jamais. Sabe o que a palavra diz para nós? Todos, é um corpo, irmão, todos são úteis. Uma é boa numa coisa, a outra é boa em outra. Mas nós precisamos de todos. E o cabeça é Cristo. Amém? Ah, mas eu sou tão assim, sem talento, sem dom. Não, alguma coisa você sabe fazer. Até dar um abraço.
sorrir sempre, passar alegria. Você é útil. E Deus tem uma história para você, como teve para Raabe, como teve para Ruth, como teve para Betseba. Não importa quem você foi, importa quem você vai ser. Amém? Assim eu peço oração, muito agradecida por tudo que vivi com vocês aqui. Que Deus continue abençoando, que Deus continue com cada uma. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não temos palavra, né? Só temos agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio, tudo que Ele tem falado aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ainda quinta-feira, ali no lar da irmã Lídia, louvado seja Deus. Eu falando com as irmãs. Glória a Deus. Algo acontecido. E Deus veio falar conosco novamente nesta noite. As irmãs que estavam ali, creio eu que lembram o que foi falado ali. E eu louvo a Deus por estar neste lugar, principalmente nessa noite, para agradecer, meu Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelo tempo de caminhada com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus e por ouvir a sua voz nessa noite. Que Deus abençoe cada uma das nossas irmãs. Que Deus abençoe a nossa irmã que veio de longe nos trazer uma palavra que edifica a nossa fé, o nosso coração, a nossa caminhada. Enfim, edifica a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus na presença do Senhor. Eu já agradeço a Deus por tudo e pela vida de cada irmã que aqui está, pela vida do nosso pastor, a sua esposa, toda a sua família. Que Deus continue abençoando e nos dando graça para nós estarmos unidos na sua presença, para fazermos um pouquinho para o Senhor, pelo muito que Ele tem feito por nós. Em nome de Jesus. Já está passando para o nosso pastor dar o término desse culto. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos agradecidos ao Senhor por tudo, irmão. Deus falou poderosamente aos nossos corações. Deus falou com cada um de nós. Aprendemos muito com essa mensagem. Deus abençoe o pastor Danilo, também a nossa irmã Miriam. Deus continua abençoando a nossa irmã, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos, irmão. Quero agradecer às irmãs de Belém, Assembleia de Deus. Eu quero agradecer os irmãos de Regente Feijó. Nós fizemos muito abençoado esses dias lá. Aquele senhor que se levantou e aceitou Jesus como Salvador. E Deus abriu uma porta ali para nós evangelizar e fazer a obra do Senhor. Então Deus abençoe o pastor Aldo. Eu quero chamar ele aqui para fazer essa oração. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, no culto das irmãs, no culto passado das irmãs aqui, Deus falou grandemente também para as nossas vidas, usando a esposa do pastor Aldo, da nossa irmã Elaine. E quando foi me dada a oportunidade aqui na frente, irmão, Deus, Ele me usou para falar com a irmã aqui. É só um testemunho que eu quero falar rapidamente, 1 minuto só. Pode edificar a tua fé, irmão, porque tem pessoas que precisam ouvir esse testemunho aqui nessa noite. Deus mandou falar, foi Deus que mandou falar. Eu nem tive medo de falar com a irmã Lídia aqui, ó. Eu não tive medo de falar, porque eu estava ouvindo a voz de Deus. Quando Deus manda falar, tem que falar, irmão. Agora parece que Deus está falando, não fala não. Eu estou sentindo, não fala, irmão. Fala aquilo que Deus pôs nos seus lábios, aquilo que Deus pôs na tua mente. O nosso Deus é o mesmo Deus que opera sinais e maravilha, aleluia. E eu perguntei aqui se tinha alguém aqui que tinha uma causa na justiça. E Deus falou para mim que ela tinha uma causa na justiça, não foi, irmã? Eu falei, você tem uma causa na justiça? Ela falou, tem. Eu falei, então vem aqui que eu vou orar por você. E na hora que ela estava levantando ali, Deus falou assim, fala para ela que esse ano mesmo vai sair essa causa. Quem estava aqui no culto? Você ouviu isso aí?
Tinha muitas pessoas aqui nesse culto. Irmão, já tinha muitos anos que essa causa já estava na justiça, não tinha? Quantos anos tinha? 5 anos? 4 anos essa causa na justiça. E Deus dentro do mês resolveu, irmão. Quarta-feira passada ela mandou para mim um áudio do advogado e também agradecendo a Deus na mensagem dela, que Deus, né, tinha ouvido as orações e que a causa já estava ganha, está ganha. Amém? Foi ou não foi, irmã? Deus é o Deus que quando Ele fala, Ele cumpre, aleluia. Eu não tive medo. Pode ser que alguém possa falar assim, mas pastor, mas se passar esse ano e se a causa dela não ser resolvida? Irmão, eu creio na voz que eu estou ouvindo. Jamais eu vou falar uma coisa aqui de mim mesmo, mas só falo quando Deus fala comigo. Amém? Eu quero Jesus. O pastor Aldo vai orar por você em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche teus olhos neste momento. Comece a pôr diante do seu Deus a sua necessidade. Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, aqui está, Senhor, diante do teu altar, meu Pai, estas vidas, Senhor. Meu Deus, tu sabes todas as coisas, meu Deus, tu conheces todas as coisas, porque o Senhor é o Deus conhecedor. Então, ó Pai, agora, Senhor, aquilo, ó Pai amado, que tem tirado o sono, aquilo, Senhor amado, que tem, Senhor, meu Deus, trazido, Deus, tristeza, angústia, meu Deus, nos corações nesta hora, papai, vai solucionando neste momento, meu Deus, nesta hora, ó Pai, eu repreendo enfermidades, no teu nome, Senhor Jesus, eu repreendo